Olá, tudo bem? Vamos continuando com o nosso Maratona Prev Jovem. E para aqueles que não me conhecem, eu sou Alexandra Lacerda, professora de Direito Previdenciário do Monteiro e Lacerda Cursos Jurídicos e também advogada especialista em Direito Previdenciário. O nosso tema hoje estaremos falando sobre a aposentadoria especial, focando nos períodos por enquadramento. Muito se pergunta se ainda é possível trabalhar a aposentadoria especial utilizando o período de enquadramento. Sabemos que a reforma da Previdência trouxe uma mudança significativa para a aposentadoria especial. Infelizmente, os nossos segurados ficaram desassistidos, entre aspas, né? Eles dizem que não, mas dificultaram tanto o acesso à aposentadoria especial que eu digo, né, que eles ficaram desassistidos, porque uma vez que a pessoa começa a trabalhar exposto a um agente prejudicial à saúde e aonde ele tem que ter uma idade mínima para aposentar, vamos dizer que não há aposentadoria especial. Vocês já viram com a professora Michele, né, sobre as aposentadorias, e fica muito claro que como é que uma pessoa que começa a trabalhar com 20 anos de idade pode, né, trabalhar 25 anos exposto a um agente prejudicial à saúde, portanto, aos 45 anos de idade, ele já teria que estar aposentando, e agora não, agora ele precisa de uma idade mínima. Então, eu digo que a aposentadoria especial ela realmente foi muito prejudicada com a reforma da Previdência e os segurados realmente estão desassistidos. Mas para aqueles que conseguiram alcançar uma regra de transição, ainda temos algumas esperanças. E para aqueles que não alcançaram a regra de transição, nós precisamos lembrar que o princípio que rege o direito previdenciário é o princípio do tempo rege o ato. Por isso, estaremos falando sobre períodos de enquadramento. Conseguimos falar em período que cabe o enquadramento até 13 de novembro de 2019. A partir da reforma da Previdência, não podemos mais falar em enquadramento. Portanto, vamos trabalhar um pouquinho para saber o que podemos fazer pelos nossos segurados? Vou trazer para vocês o nosso material didático, tá? É um material que nós preparamos com muito carinho para vocês e que vocês poderão ter acesso, tá? Através das nossas redes sociais. Teremos um link lá no nosso Instagram, aonde você poderá receber um e-book, tá? Adquirir um e-book. Estamos fazendo um e-book com todas as matérias que foram abordadas aqui no nosso Maratona Prev Jovem. Portanto, se você quer ter esse material, que é um excelente material para que você possa consultar no momento de dúvida, não deixe de adquiri-lo. Para quem não me conhece, sou Alexandra Lacerda, professora e advogada. Espero que vocês já estejam com a gente desde a data de ontem. Então, antes de falarmos a respeito de período por enquadramento, precisamos saber o que é aposentadoria especial. E o que é a aposentadoria especial? Ela é um benefício que é concedido ao segurado que trabalhou exposto a um agente que é prejudicial à sua saúde. Esses agentes, eles podem ser químicos, físicos ou biológicos, tá? E lembrando também que temos também a exposição aos agentes perigosos, que são aqueles fatores que trazem risco de morte para o trabalhador. Alexandra, quais são os agentes nocivos? Como posso identificá-los? Uma vez que eu não tenho conhecimento de tantas profissões, de tantos agentes. Esses agentes, eles são, primeiro, antes de sabermos aonde encontrar esses agentes, precisamos saber quais são esses agentes. Primeiro, nós temos que saber o que é um agente físico, o que é um agente biológico, o que é um agente químico. O agente físico, para termos uma ideia, ruído, calor, frio, ar comprimido, uma série de coisas. Alexandra, ar comprimido? Sim. Sabe aquelas pessoas que fazem mergulho, que trabalham lá no fundo do mar? Eles têm direito, sim, à aposentadoria especial
né, por agente físico. No caso dos químicos, nós temos arsênio, benzeno, iodo, cromo, né? Esses são os que aparecem constante em nossos escritórios, principalmente quando nós temos os frentistas que estão expostos a benzeno. Esse é um exemplo para vocês. E no caso dos biológicos? Bom, nós estamos na era do Covid-19, aonde muito se fala em vírus, né? Então, mais do que nunca, os enfermeiros, os médicos, são aqueles, os veterinários, são aqueles que estão constantemente em contato com agente biológico, né? As pessoas que trabalham em laboratório, quais são? Vírus, bactérias, fungos, né? Aquelas pessoas que trabalham com carnes, glândulas, vísceras, né? No caso dos açougueiros, né? que estão no matadouro, não aquele do açougue, aqueles que estão no matadouro, né? Eles estão em contato direto, os veterinários, então precisamos sim entender o que é biológico. E um muito comum que nós vemos todos os dias na nossa frente, né? Que são essenciais para a nossa vida, aquelas pessoas que fazem a coleta do lixo urbano, eles têm contato direto a esses agentes biológicos. E por que não lembrar dos nossos coveiros, aqueles que trabalham nos cemitérios com retirada de corpos, essas coisas. Então, temos que ficar atentos para poder identificá-los. Quando falamos em agente químico, nós vamos falar em agentes químicos qualitativos e quantitativos. O que é um agente qualitativo? O qualitativo é aquele que simplesmente a sua exposição já gera direito a uma atividade especial. A maioria desses agentes químicos qualitativos, eles são elementos cancerígenos e por isso eles estão lá na lista da LINAC, tá? Onde você encontra essa lista da LINAC? Joga lá no Google, lista da LINAC, vocês serão encaminhados para a lista completa, tá? E aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês. Arsênio, chumbo, cromo, fósforo, mercúrio, silicatos, benzenos, fenóis, hidrocarbonetos aromáticos. Esses são os agentes químicos que mais encontramos nos PPPs no nosso dia a dia do escritório. Alexandra, pode ter outros? Pode. Para isso, temos que olhar a lista da LINAC para a gente saber direitinho quais são. Se aquele agente que consta no PPP, ele é qualitativo ou quantitativo. Mas a maioria dos agentes químicos, eles são quantitativos. Alexandra, quantitativos? Sim. Por exemplo, aqueles que trabalham em contato com poeiras minerais, aqueles que trabalham em contato com a acetona, aqueles que trabalham em contato com as radiações ionizantes. Lembrando que as radiações ionizantes têm uma divergência entre o INSS e a Justiça, tá? Para o INSS, os agentes ionizantes, né? As radiações ionizantes, ela é um agente quantitativo. Já a Justiça tem um posicionamento que ela é qualitativa, ou seja, na Justiça, a simples exposição ao agente ionizante já gera direito à aposentadoria especial, porque realmente você, se fosse assim, não, seria permitido que as pessoas pudessem entrar numa sala, né, onde tem esses agentes de radiação ionizante. E nós sabemos que não é permitido, porque eles são considerados cancerígenos. Então, aonde eu encontro a lista completa, Alexandra, de agentes químicos quantitativos? Bom, a lista completa está lá na NR15, norma regulamentadora número 15, nos anexos 5, 11 e 12. Ah, Alexandra, mas a NR15 não é só para o direito do trabalho? Não, a NR15 é uma norma regulamentadora do trabalho, e por isso ela tem a lista completa desses agentes químicos quantitativos, como outras listas que nós veremos durante o nosso próximo curso de aposentadoria especial. A NR15, todo previdenciarista que trabalha com aposentadoria especial tem que ter como dever de casa ler a NR15 para poder ter uma noção,
para poder ter um entendimento melhor desses agentes. Fica aí a dica para vocês. E aí, uma coisa que todo cliente que chega no escritório fala, né? Ah, eu recebo insalubridade aqui no meu contra-cheque, então eu quero ter direito à aposentadoria especial, né? É muito comum as pessoas acharem que por receber aquele adicional de insalubridade e periculosidade, já tem direito à aposentadoria especial. E nós sabemos que não é bem assim, né? A aposentadoria especial, ela tem uma série de regras, como eu já disse para vocês. No caso dos agentes químicos, tem a quantidade, tem, no caso dos qualitativos, a exposição. No caso do agente físico, ruído, tem uma quantidade de decibéis para que ele possa ser considerado para aposentadoria especial. Então, portanto, o simples recebimento de adicional de insalubridade, periculosidade, não garante aposentadoria especial. O que garante aposentadoria especial é a exposição ao agente nocivo à saúde com habitualidade e permanência. Portanto, temos que prestar muita atenção nisso. Alguns agentes, nós sabemos que são mais lesivos do que os outros. Por isso, existe uma tabelinha com o tempo que o trabalhador precisa para se aposentar. Ah, é mesmo, Alexandre? Então, não é todo mundo que aposenta com 25 anos? Não. Temos pessoas que aposentam com 20 anos, com 15 anos. São eles, com 15 anos, aqueles trabalhadores de minas subterrâneas, com habitualidade e permanência. Não é só a pessoa passar, por exemplo, ela passa lá na mina subterrânea 2 vezes por dia durante 1 hora. Isso vai gerar direito a ele aposentar com 15 anos? Não, não vai. Agora, se todo dia ele vai trabalhar naquela mina e fica lá, naquela mina subterrânea, a boa parte do seu dia trabalhando, ele realmente tem direito a essa diminuição do tempo de trabalho. E de 25, né, que é o normal, para 15 anos. 20 anos é um grau moderado, ou seja, aquelas pessoas que estão trabalhando têm um risco, mas o risco elas é um pouco maior do que os outros. Então, por exemplo, a exposição ao amianto e trabalhadores de minas acima da terra. Ai, Alexandre, tem mina para abaixo da terra e acima da terra? Tem. Para nós, advogado previdenciarista, quando chega um caso desse é muito difícil. Eu, particularmente, nunca peguei, porque aqui na nossa região não é o caso, mas conheço advogados que já pegaram casos desse jeito, e é bem assim, tem que ter uma pesquisa muito grande com o seu cliente. Lembre-se que nós sempre falamos em nossas aulas, a entrevista com o cliente é a alma do seu processo. Converse com ele, entenda o que ele faz, absorva dele quanto tempo ele fica, como que é a exposição, como que é o trabalho dele, para que você possa dissertar isso na sua peça e, principalmente, confrontar com o perfil profissiográfico, para saber se realmente aquele perfil profissiográfico condiz com a realidade de trabalho daquele seu cliente. E agora vamos falar do enquadramento por categoria profissional, que é o objetivo desse nosso encontro. Durante o período de publicação entre a LOPS, que é a Lei 3.807/60, até a Lei 9.032 de 95, aqueles trabalhadores que pertenciam a uma determinada categoria profissional ou atividade, eles tinham presunção absoluta de nocividade. Então, não tinha PPP, não tinha que ter um laudo, exceto para ruído, que comprovasse que ele tinha a exposição a um agente nocivo à saúde. Não. Somente ter na carteira, por exemplo, soldador, ele já tinha direito à aposentadoria especial. Então,
Com a vigência da Lei 9.032 de 95, o que ocorreu? Tirou essa categoria profissional e passou a se exigir a comprovação pelo segurado quanto à exposição aos agentes nocivos. Ah, então, Alexandre, o soldador que você me deu exemplo, não é mais agente prejudicial à saúde, ele não dá mais direito à aposentadoria especial? Não, não é isso. Simplesmente ter na carteira o nome não gera mais para ele o direito da aposentadoria especial sem a comprovação quanto à exposição dos agentes nocivos. Tá? Então, vamos lá. Alexandra, que lista de profissão é essa que você está falando? Olha, a lista é extensa e vocês vão precisar verificar nos decretos, tá? E aqui eu trouxe só para vocês a lista das profissões que mais chegam, mais utilizadas no escritório, só para vocês darem uma olhada, como aeroviário, gráfico, jornalista, né? Eletricista, que é perigoso, enfermeiro, pintor de pistola, o professor era considerado especial, a recepcionista, telefonista, o soldador, como eu disse para vocês, o pessoal do transporte ferroviário, o pessoal do transporte urbanos e rodoviários. Portanto, se você tem lá na carteira motorista antes de 95, o simples nome da função do cargo motorista já gera para ele o direito à aposentadoria especial. Ele não precisa comprovar a efetiva exposição ao agente nocivo à saúde. Bom, essa lista está no material de vocês. Quem quiser adquirir o material, já falei que tem o link lá no nosso Instagram, @Previdenciando na Prática. E, para quem quiser simplesmente guardar, faz o print da tela. Eu falo que essa lista é muito importante, mas ela está disponível, tá? Nos anexos dos decretos. Nós vamos falar agora. Alexandra, vamos falar um pouquinho sobre as questões relacionadas ao enquadramento por categoria. Bom, quando eu vejo numa carteira que a pessoa tem uma função que cabe o enquadramento, a primeira coisa que eu tenho que pesquisar é: a empresa está ativa ou a empresa está inativa? A empresa faliu, a empresa fechou, o que aconteceu com essa empresa? Por quê? Hoje nós precisamos do PPP. Mas, Alexandra, você não falou que o enquadramento dispensa o PPP? Dispensa. Eu falei assim, se há o enquadramento, há a presunção de que eu não preciso comprovar a exposição ao agente nocivo. Mas se a empresa existe, eu preciso sim pedir o PPP. Então, se a empresa está ativa, você vai solicitar o PPP para a empresa. Por que eu vou solicitar o PPP na empresa? O perfil profissiográfico, ele não serve só para aposentadoria especial. Ele serve também para benefício por incapacidade, por exemplo. Que isso, Alexandra? Sério? Sério. Porque o PPP, ele descreve o que o seu cliente fez durante o período laboral dele na empresa. Então, o que ocorre? Quando eu solicito o PPP, vai estar escrito que ele era motorista. Tá, na carteira tem motorista. Motorista de quê? Se vocês olharem aqui na listagem, aqui diz muito claramente, motorista de ônibus, motorista de caminhão acima de 4.000 toneladas. Se a pessoa é um motorista de um caminhão abaixo de 4.000 toneladas, não vai estar escrito isso na carteira dele, motorista de caminhão acima de 4.000 toneladas, vai estar motorista de caminhão. E aí, o que vai comprovar se o caminhão era acima de 4.000 toneladas? A descrição profissiográfica dele, que está lá no PPP. Como o período é de enquadramento, este PPP não precisa trazer os registros ambientais, até porque naquela época não era obrigatório, e nem os resultados de monitoração biológica, que são os campos 15 a 18 do BPP. Isso está previsto lá na IN 77/2015. Pessoal, fica a dica. É muito comum o INSS
não enquadrar porque você apresentou o PPP e não tem lá resultado da monitoração biológica dos registros ambientais. Se o INSS indeferiu um PPP seu do período de enquadramento até 1995, com esse fundamento, você vai fazer o quê? O recurso, colocando o quê? Que na IN 77 está dispensando nos campos 15 e 18 a apresentação, e que ainda temos o enunciado 14 do CRPS, porque quando você faz um recurso, você está fazendo para a junta ou para o conselho. E nós temos o enunciado 14, que ele é muito claro, que é o entendimento do conselho. Diz que é dispensável a apresentação do PPP ou outro formulário para enquadramento, desde que a profissão ou atividade esteja comprovada nos anexos dos decretos 53.831 de 64 e 83.080 de 79. Pessoal, por que isso é importante? Todo mundo já está sabendo que, com o advento do decreto 10.410 de 2020, que alterou o decreto 3048 de 99, temos que instruir corretamente o nosso processo administrativo. Portanto, você tem que colocar a documentação. Faça sua fundamentação com as normas do INSS no processo administrativo. Não conseguiu ganho de causa ali, você vai para o judiciário, você, além de trazer tudo aquilo que você já discutiu no INSS e já comprovou que o próprio INSS tem entendimento contrário daquela fundamentação que deram ao negar a sua aposentadoria especial, você já mostra para o juiz que, olha, juiz, eu já provei para o INSS que ele está equivocado. Agora estou vindo para a justiça, além da fundamentação do INSS, também trago o entendimento jurisprudencial para que essa demanda seja julgada e apreciada. Lembre-se, um bom processo administrativo, um bom processo judicial é aquele que é muito bem fundamentado. Bom, Alexandra, a empresa está ativa, eu consegui PPP, eu consegui comprovar tudo. E quando a empresa não existe mais? Só a carteira irá resolver o problema? Bom, quando a empresa está extinta, precisamos fazer essa comprovação para que o INSS dispense a apresentação do PPP. Então, como que eu vou comprovar isso? Eu vou comprovar mostrando que a empresa já fechou, juntando os documentos, vou juntar a carteira profissional, vou colocar, faço destaque, função, soldador, printa lá a sua carteira, coloca na sua peça, destaque a função, coloca aqui o enunciado 14 do CRPS, que dispensa o PPP, no caso que a função está listada lá nos decretos, coloque tudo isso. A carteira profissional não pode ter rasuras, ela tem que ser plena. Ai, meu Deus, a carteira profissional tem rasuras. Então, neste caso, precisaremos buscar as outras provas. E qual que é a fundamentação? É o artigo 270, parágrafo 1º da IN 77 de 2015. Novamente, não esqueçam de fundamentar com a IN, tá? Houve a comprovação dos exercícios da atividade laboral que está prevista lá na lista do decreto. Coloque a lista do decreto, coloque o print da carteira, junte o documento comprovando que a empresa está fechada, que ela não existe mais. Ainda falando sobre essas questões, como que eu vou fazer o pedido de requerimento administrativo sem o PPP? É isso que eu estou falando. Nós temos que, primeiro, indicar em cada empresa que os períodos a serem enquadrados por categoria. Então, vamos lá. De 1979 a 1980, ele trabalhou na empresa X, na função de motorista de caminhão. Então, você vai colocar, vai printar a carteira e colocar ali. Empresa 2, na empresa Y, ele trabalhou de 1981 a 1985 como motorista de ônibus urbano. Printa a carteira, coloque ali, coloque a fundamentação do decreto.
Sempre lembre de colocar a função, o código de enquadramento da lista do decreto e a fundamentação da IN, que é o artigo 270, parágrafo 1º. Nossa, Alexandre, trabalhoso, hein? É uma petição inicial, um requerimento inicial. Lá no processo administrativo, ele deve ser muito bem fundamentado com provas. Gente, nós sabemos que temos milhões de processos para os analistas estarem olhando e analisando. Nós sabemos que os servidores do INSS estão abarrotados de serviço. Se você faz o seu requerimento desenhadinho, coloca função tal, enquadramento na lei tal, juntei a cópia da CTPS, juntei a comprovação da extinção da empresa. Nossa, Alexandre, onde eu vou buscar a comprovação da extinção da empresa? Lá no site da Receita Federal, quando você joga o CNPJ da empresa. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. E já leva desenhadinho para o servidor. Por quê? Gente, o servidor está abarrotado de serviço. Se você faz seu requerimento perfeitinho, o servidor vai facilitar o serviço dele. Aí você vai falar para mim, Alexandre, ouvi dizer que eles não olham o requerimento. Bom, eu não posso comprovar que o servidor não olha o requerimento, mas vamos fazer de conta que ele não olhou o requerimento e o seu pedido foi negado. Quando você levar esse processo para a justiça, quando a gente começa um processo na justiça, além de você ter a sua peça inicial, o juiz manda citar o INSS, ele faz a contestação e ele tem que juntar o quê? O PA, a cópia do processo administrativo. Quando o juiz olhar, ele vai falar assim, pô, mas aqui estava bem argumentado, o direito está claro, líquido e certo. Isso pode te garantir o quê? Uma tutela. Então, vamos trabalhar bonitinho o nosso processo administrativo. Lembrando, então, voltando, empresa não existe mais. O que eu faço? Indico cada empresa e cada categoria e cada função, indico que aquela função está listada lá no decreto, qual o número do decreto, qual o código daquela função, junto a cópia da carteira, de preferência, faço o print, coloco no corpo do meu requerimento, e junto também a prova de extinção da empresa. Putz, Alexandre, fui lá no site da Receita Federal e a empresa está ativa. E agora? Bom, não se desespere. Não temos só a Receita Federal. Faça pesquisa em outros órgãos, como na Junta Comercial e no Síntegra. Se nesses órgãos também não constar que a empresa baixou, que ela fechou, o que você vai fazer? Você tem o endereço da empresa. Inclusive, no site da Receita Federal, você tem, quando você pega lá o cartão do CNPJ, ele costuma vir até o e-mail da pessoa responsável. Mande e-mail, faça a notificação extrajudicial, porque quando você vai fazer a notificação, você vai mandar por AR. Se aquela empresa não existe mais naquele local, quando te devolve a AR, vai vir anotado que não foi entregue por motivo tal, porque a empresa não existe mais, este não é o endereço, e você vai juntar essa comprovação no seu requerimento, demonstrando que a empresa não existe mais, ela não está ali. Por este motivo, eu não consegui o PPP. Portanto, suscito o enunciado 14 do CRPS para não ser obrigado a entregar o PPP, uma vez que eu não consigo contato com a empresa, tá? Faça isso muito bem explicadinho no seu requerimento. Alexandra, e quando a profissão é divergente da lista de categoria de profissionais do decreto? Isso é muito comum, né? A pessoa era enfermeira, você vê no perfil profissiográfico dela toda a descrição de enfermeira, mas na carteira está atendente de enfermagem. Ou a pessoa era um ajudante de caminhão e não está como ajudante de cargas, porque na lista é ajudante de cargas e na carteira está como ajudante de caminhão. Nossa, e agora? Como é que eu faço isso? Vamos prestar atenção.
CRPS, lá no enunciado 32 de 2011, ele diz que caberá o enquadramento, ainda que haja divergência entre o registro da CTPS com a lista dos decretos, desde que possa comprovar a exposição nas mesmas condições de insalubridade, penosidade ou periculosidade. Como assim, Alexandra? Vamos lá. Enfermeira, atendente de enfermagem. Você consegue comprovar que ela trabalhou na mesma condição que a enfermeira? Lá no decreto está enfermeira e não atendente de enfermagem. Se você consegue comprovar que ela trabalhou sobre as mesmas condições, com a mesma exposição, o CRPS, lá no seu enunciado 32, diz que ela tem direito. O enunciado 14 do CRPS, ele sedimenta ainda no âmbito recursal o posicionamento da comprovação da categoria profissional. E, além disso, temos o artigo 274 da IN 77, que também reconhece que o ajudante ou auxiliar, desde que comprovada a exposição aos mesmos agentes nocivos dos profissionais, podem ser enquadrados como especiais. Viram quanta legislação favorável? Nós, advogados, viemos de uma época onde que por causa da facilidade do judiciário, a gente não dava muita importância ao processo administrativo. Agora somos obrigados a dar importância ao processo administrativo, senão ele não será apreciado no judiciário. Pior ainda, se o processo administrativo for julgado sem fundamentação do mérito, for simplesmente o INSS não fundamentar, ele não concluir, não falar assim, julga improcedente. Por exemplo, você deixou de cumprir uma exigência, ele se extingue. E se ele se extingue ali, você não pode ir para o judiciário, porque você não tem um indeferimento. Portanto, mais do que nunca, precisamos trabalhar muito bem o processo administrativo, principalmente na aposentadoria especial. E se você verificar, olha quanta legislação favorável ao segurado para o processo administrativo. Como somos obrigados a passar pelo processo administrativo, é muito melhor você ter o deferimento para o seu cliente dentro do processo administrativo, onde ele irá aposentar muito mais rápido, do que você levar a demanda para o judicial e levar anos. Veja que, neste caso do enquadramento, vale a pena o recurso para junto para o conselho, porque existe entendimento favorável. Nós temos algumas profissões que nós não temos entendimento favorável na justiça. Então, fico alerta. Neste caso da aposentadoria especial, eu sempre falo, vale a pena esgotar a via administrativa, principalmente para fugir do quê? Da competência do juizado especial. Porque uma aposentadoria que cai no juizado especial, ela não tem como passar por perícia. Então, você fica muito limitado. Então, aproveite esses enunciados, aproveite a legislação da própria IN, faça o possível para você conseguir esse benefício dentro do processo administrativo. Seu cliente vai ficar feliz porque você resolveu de forma mais rápida e você vai evitar que haja algumas complicações lá na via da justiça. Alexandra, como é que fica esse enquadramento por analogia? Nós falamos, né, das profissões divergentes. Existe também o enquadramento por analogia. O enquadramento por analogia, ele amplia um pouco mais as possibilidades da atividade especial, desde que o segurado comprove. Lembra, gente, não está escrito naquela lista, não está assim, motorista de caminhão, não está soldador, não está enfermeira, tudo que a gente tiver que fazer, ou seja, para os auxiliares,
ou por analogia, nós temos que comprovar que aquela função teve exposição ao mesmo agente nocivo da profissão paradigma, tá? Então, no caso da analogia, nós temos a profissão paradigma. Então, nós temos que fazer essa comprovação, tá? A TNU, aí já estamos passando para o âmbito dos tribunais. A TNU firmou tese acerca do enquadramento por analogia, ao julgar o tema 198. Neste caso, o julgador, ou seja, o juiz, ele vai analisar a profissão paradigma, aquela que é por analogia, e vai justificar a semelhança entre a atividade do segurado. Então, o juiz, na hora que julgar favorável, ele tem que fazer essa análise. Como que o juiz vai chegar a essa análise? Através das provas que você apresentou. Vou dar um exemplo. O ferramenteiro, o torneiro mecânico, o fresador, o retificador de atividades de ferramentas, todos estão lá listados na atividade 2.5.3 do anexo 2 do decreto 83080/79, como torneiro mecânico, fresador e retificador de ferramentas. Eles são análogos. Mas lá no decreto é o quê? Torneiro mecânico. Então, os outros são o quê? Por analogia. Espera aí, Alexandre, significa que eles trabalham nas mesmas condições? Sim, eles trabalham nas mesmas condições. Então, você precisa comprovar que, através de documentos, através de um PPP, mostrar para o juiz que existe, tá, a semelhança, que existe essa semelhança entre a profissão paradigma e a profissão que você está pedindo por analogia. Tá? A questão da aposentadoria especial por enquadramento, nestes casos, dependem muito de prova, totalmente diferente de quando nós temos o enquadramento simples, que é cargo e função descrito lá nos decretos. Aí você tem algo bem simples. Agora, quando é por analogia, depende de provas. E aqui fica uma dica para vocês. Muita atenção. O INSS não enquadra por analogia. Tanto é que, se vocês verem, nos outros, todos eu tenho lá, por exemplo, na questão da profissão divergente, né, das categorias profissionais, no caso do enfermeira com atendente de enfermagem, nós temos o quê? O entendimento aqui do CRPS. Nós temos o entendimento do próprio INSS, nós temos até na legislação aqui da IN 77. Quando nós falamos em analogia, vejam que eu não trouxe nada do CRPS, porque não existe esse entendimento do INSS. Isso é um entendimento jurisprudencial dos tribunais. Portanto, esse tipo de pedido de analogia, Alexandra, tem que fazer lá no processo administrativo? Tem. O prévio requerimento é exigência. O INSS vai negar? O INSS vai negar. E aí você vai partir para o judicial, tá? Outra coisa, né? Nós sabemos que para o INSS, lá na primeira instância, vamos dizer assim, né? Na primeira instância, quando você entra com requerimento no INSS, o entendimento administrativo é que a lista de categorias de profissionais é taxativa e não exemplificativa, ou seja, tem que estar escrito ali com todos os pingos nos is, como eu costumo brincar. Né? Eu falo assim, gente, se faltou o pingo no i, o INSS não reconhece. Brincadeira, não é bem assim. Mas tem que ter o mesmo nome, enfermeira, enfermeira. Se tiver enfermeira, tem que ter enfermeira. Se tiver atendente de enfermagem, agora tem um entendimento por causa lá da IN 77, que diz que tem também no caso do ajudante e do auxiliar. Mas no caso do torneiro mecânico e do fresador, não tem. Então, não tem fundamentação. Então, é um entendimento dos tribunais. Por quê? Para o CRPS e para o judiciário, a lista por enquadramento ela é exemplificativa, por isso que ampliou para as outras profissões.
portanto, nós temos diversos julgados nesse sentido. Então, quando você vai entrar com o processo, primeira coisa, faça consulta, né, ao entendimento do CRPS. Faça consulta ao entendimento dos tribunais. Tem casos em que o CRPS ele é muito mais permissivo do que os próprios tribunais. Então, temos sempre que estar atento. No nosso curso completo de aposentadoria especial, eu trago vários exemplos disso. Vocês não percam, em breve estaremos aqui lançando para vocês. Mas é muito importante você conhecer essa diferença, tá? Pesquisar o entendimento do tribunal. Lembre-se, eu adoro utilizar a jurisprudência TRF4, porque eles são tão favoráveis, mas eu estou no TRF1. Pode ajudar? Pode, mas não é o entendimento desse tribunal. Isso é uma discussão para os tribunais superiores. E aí nós temos que olhar se lá nos tribunais superiores eles também entendem como esse TRF4, que é o sonho de todo advogado, né? Porque é o melhor TRF que a gente tem em julgamentos para aposentadoria especial. O entendimento dos juízes lá são muito mais favoráveis ao segurado. Então, precisamos fazer esse estudo. Às vezes, não temos um entendimento tão favorável nos tribunais, mas temos lá no CRPS. Então, para que eu vou para o tribunal? Vou esgotar a via administrativa. Lembre-se sempre de fazer essa pesquisa. Agora, eu trouxe aqui, já estamos quase encerrando, nosso tempinho está acabando, um caso prático para vocês. O cliente chegou ao seu escritório para uma consulta e você verifica que ele trabalhou quase sempre como vigilante. Como que eu vou analisar? Bom, chegou o cliente. Bom, primeira coisa, senha do meu INSS, vou baixar o CNIS. Vou fazer, né, vou olhar CNIS e carteira. Para quê? O CNIS tem ali a empresa que ele trabalhou, não consta a função. A função está na carteira. Então, eu vou olhar a carteira e verificar qual o cargo e a função que ele teve. Nesse caso, eu verifiquei que ele trabalhava sempre como vigilante. Então, qual que é o próximo passo? Que período que ele trabalhou como vigilante? Opa! Foi antes de 1995. Lembrando que o enquadramento é até 28 de abril de 1995. Existem umas divergências falando que até 1997, mas isso para os tribunais. Para o INSS, até 28 de abril de 1995. Você vai verificar a função de enquadramento e faça como eu fiz aqui. Lembra que eu falei para vocês, lá no seu requerimento? Você vai colocar empresa X, cargo Y, período de 1990 a 1994, printa aqui lá no anexo, aqui o decreto, olha o código, e coloca lá embaixo. Você está entregando desenhadinho para que o servidor possa aceitar a sua fundamentação. Gente, não olhe só a contratação. Lembre-se que a carteira tem outras páginas. Sempre que você pegar um período por enquadramento, isso não é só por enquadramento, mas hoje estamos falando especificamente do enquadramento, vá até as alterações de salário e veja se houve alteração de função. Tem gente que começou como vigia, aí durante que ele foi trabalhando, ele pode ter sido promovido ou pode ter colocado ele como recepcionista. Não, ele já está mais de idade, eu não vou mais deixar ele expondo ao perigo de vigia, e ele pode ter sido colocado como recepcionista daquela empresa. Vamos lá, em 1993, ele deixou de ser vigia e passou a ser recepcionista, passou a ser porteiro. E aí, mudou ou não mudou? Tem enquadramento? Não. Então, precisa sim verificar as páginas de alteração de salário para verificar se houve a alteração de função, de cargo e função. Como já falei para vocês, verifique se as empresas estão ativas, inativas ou baixadas e solicite outros documentos que possam fazer prova. Alexandre, que outros documentos possam fazer prova? Nós vamos verificar, vou estar passando aqui para vocês. Cada caso é um caso concreto, você tem que ver de acordo com o caso do seu cliente. Nesse caso aqui, eu trouxe a carteira, ele trabalhava de vigia de 81 de setembro de 81 a novembro de 81, depois de 83
até 89. Veja, são períodos que cabem enquadramento. Sabemos que temos agora o entendimento da posição do STJ favorável ao vigia armado e não armado. Não tem problema. Nesse caso específico, estamos falando do enquadramento. Acima de 1995, períodos trabalhados posteriormente, você vai buscar a jurisprudência dos tribunais. Aqui eu trouxe para vocês um modelo, né, daquele Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Olha aqui nesse caso, olha aqui as empresas que eu tenho aqui, a Jaú S.A. e eu tenho a outra empresa, nossa, quase não estou conseguindo enxergar. Mas aqui eu trouxe a CJF, a outra empresa é CJF. Aqui eu trouxe, olha, da CJF, vejam que ela está inapta. Não fala que ela fechou, mas falou que ela está inapta por omissões de declarações. Neste caso, o que eu fiz? Eu mandei uma notificação para a empresa, descobri que, na verdade, apesar da que está inapta, ela estava fechada, juntei esse cadastro aqui, né, da situação cadastral do CNPJ, mais a AR falando que a empresa não existe mais, e juntei no processo administrativo. No caso da Jaú, ela estava ativa. O que eu fiz? Vejam que aqui ainda tem até o e-mail, tá vendo? Tem telefone, tem endereço, tem tudo. Fiz contato com a empresa Jaú. Neste caso, apesar da empresa estar ativa e de ter todos os endereços, também descobri que a empresa já tinha fechado. Com a AR, juntei a AR, falando que a empresa ela não existia mais, que ela tinha fechado, e aí juntei tudo para comprovar e suscitei o enunciado 14 do CRPS para não ser obrigada a apresentar o PPP deste período. Lembre-se, se você não justificar a não apresentação do PPP deste período, mesmo sendo por enquadramento, o INSS vai negar ou vai abrir uma exigência, tá? Então, fique alerta. Lembra que eu falei aqui em outras provas? Solicite outros documentos que possam fazer prova. Que eu juntei a carteira dele nacional de vigilante. A formação dele foi em 1993. Então, ele passou a utilizar porte de arma de fogo a partir de 1993. Juntei uma declaração dele, para que foi feita aquele curso. Tudo isso serve como prova. Neste caso, eu juntei até fotos. Não posso colocar a foto aqui, porque é uma questão de sigilo com o cliente, mas no caso dele, ele tinha uma foto em que pegava o nome da empresa atrás. Foi justamente da Jaú. E aí, o que aconteceu? Eu consegui comprovar que ele realmente era o vigia daquela empresa. Tudo vale como prova. Então, fica a dica. Para processo administrativo, você não vai juntar a jurisprudência judicial. Você vai juntar somente a jurisprudência do CRPS, a IN 77, o entendimento administrativo. Quando você for para o judicial, você vai fazer a sua fundamentação com os entendimentos dos tribunais e trazer aquela peça linda, maravilhosa, que você já apresentou para o INSS, demonstrando para o juiz que foi tudo muito bem fundamentado e que o INSS se equivocou ao negar o seu pedido de enquadramento. Por fim, trago aí para vocês uma tabela de enquadramento legislativo, tá? Do período de atividade especial. Para quem for adquirir o nosso e-book, vai estar lá disponível, lá no link lá do nosso @previdenciando na prática, você pode adquirir o nosso e-book. E para quem quiser, pode printar a tela e ter essa tabela. Essa tabela também está disponível no livro de prática processual previdenciária do Dr. João Batista Lazari. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. O Maratona Prev Jovem tem como objetivo trazer para você que está começando uma ideia do que é cada benefício, uma ideia de como conseguir, por exemplo, igual agora, um enquadramento, né? Para que vocês possam começar a atuar na área sentindo um pouco mais de segurança. Sabemos que o momento
é um momento de crise, por isso nós estamos aqui trazendo para vocês essas informações de maneira gratuita, para que vocês possam se enriquecer com o conhecimento. Como a gente sempre diz, conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado. Nos sigam nas redes sociais, no nosso Instagram, @Previdenciando na Prática, no nosso Facebook e ainda temos nosso grupo de Telegram e o WhatsApp. Quer participar dos nossos grupos? Manda um direct para nós lá no @Previdenciando na Prática no Instagram. Um grande beijo para vocês, até a nossa próxima aula amanhã, tá? Estou no aguardo, esperando vocês com a gente para as nossas próximas aulas. Ainda teremos mais 2 dias de maratona Prev Jovem. Um grande abraço e até amanhã.